A filha do milionário não falava há 4 anos, mas a faxineira em 15 dias fez algo que mudou tudo. Imagine pisar numa das residências mais elegantes de Ribeirão Preto e descobrir que por trás de toda aquela riqueza existe um vazio que ninguém consegue preencher. Uma menina de 7 anos não pronuncia uma palavra há 4 anos. Neurologistas, fonoaudiólogos, terapeutas especializados. Nenhum resultado. Até que uma diarista vinda do interior de Minas atravessa aquele portão trazendo consigo algo extraordinário, uma sensibilidade que reconhece o que ela vê naquele bonequinho de pano desbotado que todos haviam esquecido, e qual mistério guardado naqueles fiapos puídos consegue destrancar uma comunicação que parecia perdida para sempre. Fica comigo até o final, porque hoje você vai presenciar como o afeto, quando encontra a frequência certa, reescreve histórias inteiras. Na residência mais suntuosa de Ribeirão Preto, onde o granito importado espelhava a claridade dos pendentes franceses e os tapetes orientais valiam mais que apartamentos no centro, pairava um silêncio de cortar o coração. Ali, entre paredes revestidas de mármore travertino e móveis de jacarandá secular, uma menina de 7 anos chamada Helena passava os dias feito uma sombra em sua própria casa. Naquela manhã de quinta-feira, quando Rosa Maria desceu do ônibus na avenida principal e caminhou em direção ao portão eletrônico da família Carvalho, ela não imaginava que sua vida estava prestes a se cruzar com algo inexplicável. Carregando apenas uma sacola de lona desgastada e um coração repleto de fé, ela contemplou o cenário à sua volta. Jardins que pareciam cenários de filme, uma fonte de água cantante no meio do pátio e uma sensação de abandono emocional que pesava mais que toda aquela ostentação junta. Era impossível não perceber. Em meio a tanto requinte, faltava o essencial: alegria, conversas animadas, o aconchego de um lar verdadeiro. E foi justamente nesse instante que seus olhos captaram uma pequena silhueta recolhida num canto da varanda, sentada sozinha numa cadeira de balanço de vime que balançava devagar, quase imperceptivelmente. Helena Carvalho, filha do advogado mais influente da região, estava ali fisicamente presente, mas emocionalmente ausente em todos os aspectos. O que Rosa Maria enxergou naquela criança que ninguém mais conseguia alcançar? Como um ato tão despretensioso conseguiu abrir caminhos que pareciam bloqueados definitivamente? E por que uma mulher simples, vinda de Passos, conseguiria tocar onde profissionais renomados, pedagogos especializados e cuidadores experientes não conseguiram? Você que está assistindo aí de onde mesmo você está nos acompanhando? Comenta aqui embaixo, que eu tenho certeza que essa história vai mexer com você também. Eduardo Carvalho era reconhecido nos jornais especializados como o mago dos tribunais. Cada processo que assumia se transformava em vitória estrondosa. Seus escritórios movimentavam fortunas, suas estratégias jurídicas eram estudadas em universidades e seu prestígio ecoava pelos corredores do fórum com admiração genuína. Mas ali, dentro dos muros de sua própria residência, ele se sentia o homem mais fracassado do planeta. A casa que havia adquirido 6 anos antes era uma obra-prima da arquitetura contemporânea. 18 ambientes espalhados em 2 pavimentos, uma piscina aquecida com cascata artificial, um escritório com estante do chão ao teto repleta de códigos encadernados em couro legítimo e uma adega subterrânea que abrigava rótulos exclusivos de vinícolas famosas. Havia inclusive uma sala de jogos com mesa de sinuca profissional e uma suíte de visitas com hidromassagem. Mas tudo isso empalidecia diante de uma realidade devastadora. Sua filha, Helena, não articulava palavra alguma há 4 longos anos. A menina tinha vindo ao mundo perfeita sob todos os critérios médicos. Dedos delicados, reflexos aguçados, desenvolvimento motor dentro da normalidade. Nos primeiros anos de vida até conseguia falar algumas palavrinhas, como qualquer bebê saudável. Papai, mamãe, naninha. Pequenas vitórias que encharcavam o peito de Eduardo de uma emoção que nem as sentenças mais importantes conseguiam despertar. Porém, depois que Cristina, sua companheira, faleceu vítima de um aneurisma quando Helena tinha apenas 3 anos, alguma coisa se despedaçou dentro da pequena, como se um interruptor tivesse sido desligado, isolando para sempre o canal que ligava seu universo interior ao mundo lá fora. Eduardo havia tentado todos os recursos possíveis. Consultou os neurologos pediatras mais conceituados de São Paulo, levou Helena para especialistas em desenvolvimento infantil no Rio de Janeiro, chegou até mesmo a procurar clínicas especializadas na Europa. Investiu montanhas de dinheiro em tratamentos inovadores, terapias holísticas, sessões com profissionais que garantiam resultados revolucionários. Absolutamente nada surtia efeito. Helena permanecia lá, habitando seu mundo particular, contemplando a realidade através de uma bolha transparente que ninguém conseguia romper. Ela se alimentava quando ofereciam refeições, repousava quando a conduziam ao quarto, permitia o banho quando levavam ao banheiro, mas não se expressava, não demonstrava contentamento, não manifestava tristeza, simplesmente respirava.
Os cômodos da residência ecoavam unicamente o burburinho discreto dos empregados. A administradora Dona Cleusa, que trabalhava na família há 18 anos, o paisagista seu Joaquim, que tratava das plantas como se fossem suas criaturas prediletas, e Sebastião, o motorista que conhecia cada avenida de Ribeirão Preto melhor que o próprio GPS. Todos eles haviam tentado, do jeito deles, estabelecer algum vínculo com Helena. Dona Cleusa preparava quitandas caseiras, deixando sempre uma porção no pratinho ao lado da cadeira onde ela costumava ficar. Seu Joaquim colhia flores perfumadas do jardim, colocando-as num vasinho pequeno perto da janela, na esperança de despertar alguma reação. Sebastião fazia mímicas divertidas pelo espelho retrovisor quando a transportava para as consultas, sonhando em provocar ao menos um esboço de sorriso. Mas Helena continuava imóvel feito uma boneca de porcelana, linda de contemplar, porém gélida ao contato. Foi nesse ambiente de luxo congelado que Rosa Maria chegou. Ela era natural de Passos, uma cidadezinha mineira onde havia passado a existência inteira fazendo faxinas para criar os 4 filhos depois que o companheiro sumiu sem deixar rastro. Aos 45 anos, carregava as mãos marcadas de tanto esfregar, as costas doloridas de tanto se curvar, mas um sorriso que aquecia qualquer recinto, por mais frio que estivesse. Quando a cooperativa de trabalho doméstico a recomendou para a posição na casa dos Carvalho, Rosa Maria quase não acreditou. Ela, que morava numa casa simples de 3 peças no bairro Santa Mônica, iria trabalhar numa das propriedades mais sofisticadas da cidade. O ordenado era 4 vezes superior a qualquer quantia que já havia recebido na vida. Deus escreve certo por linhas tortas, sussurrou consigo mesma enquanto aguardava a condução que a levaria para seu primeiro plantão de trabalho. Rosa Maria não suspeitava, mas estava prestes a descobrir que certas linhas tortas conduzem aos milagres mais tocantes. O uniforme verde-água que Dona Cleusa havia separado para Rosa Maria estava impecável, engomado com perfeição e exalando fragrância de produtos refinados. Enquanto se arrumava no pequeno camarim dos funcionários no pavimento térreo, ela observou os pormenores ao redor. Prateleiras organizadas com produtos de higienização importados, rodos com estrutura de alumínio escovado, flanelas de microfibra que custavam mais que seus vestidos de missa. Aqui é outro mundo mesmo, refletiu, ajeitando o aventaço e prendendo os cabelos num coque despretensioso. Dona Cleusa, uma senhora de 58 anos com óculos de grau e jeito maternal, fez questão de mostrar pessoalmente cada dependência da residência. Iniciaram pela sala de estar principal, onde poltronas de couro legítimo formavam um ao redor de uma lareira a gás que raramente era acionada. Esta é a sala onde o doutor Eduardo atende clientes especiais, explicou a administradora com uma voz que carregava décadas de dedicação. Mas preste atenção, Rosa Maria. Ela apontou discretamente para a cadeira de balanço próxima à janela. É ali que a Helena fica a maior parte do dia. Não altere nada em volta dela durante a limpeza. Ela não se adapta bem a modificações. Rosa Maria concordou, porém seus olhos já estavam magnetizados pela pequena figura curvada na cadeira. Helena vestia um vestidinho amarelo claro e uma legging branca. Seus cabelos loiros caíam suavemente sobre o rosto, formando uma barreira natural que a protegia ainda mais do contato exterior. Nas mãozinhas delicadas, ela acariciava um bonequinho de pano desbotado, passando os dedinhos pelos fiapos gastos com movimentos automáticos e constantes, sem nunca abraçá-lo de fato. Há quanto tempo ela fica desse jeito? Rosa Maria indagou baixinho, sentindo uma pontada no peito. Desde que a senhora Cristina partiu, respondeu Dona Cleusa, diminuindo ainda mais o volume. 4 anos. No início, a gente ainda insistia em puxar conversa, convidar para assistir desenho, brincar de boneca, mas ela nunca reagia. Com o passar do tempo, acabamos meio que aceitando a situação. Rosa Maria sentiu um nó na garganta. Lá em Passos ela conviveu com crianças diferentes, filhos de comadres, netos de conhecidos. Alguns tinham limitações na fala, outros na coordenação motora. Alguns simplesmente processavam a realidade de maneira singular, mas todos eles, de alguma maneira, se comunicavam. Um olhar cúmplice, um aceno tímido, uma risadinha contida. Sempre havia alguma ponte de ligação. Helena, entretanto, parecia estar envolta por uma redoma de cristal invisível. Ela se alimenta? Perguntou Rosa Maria. Come quando servem a refeição, mas não escolhe nada. Não solicita, não recusa. É como se... Dona Cleusa hesitou, buscando as palavras adequadas. É como se ela estivesse presente fisicamente, mas ausente em todo o resto. Enquanto Dona Cleusa prosseguia explicando a dinâmica da casa, a que horas Eduardo saía para o escritório, quando o motorista levava Helena para sessões terapêuticas, quais ambientes precisavam de atenção diária, Rosa Maria não conseguia desviar o olhar da menina.
Havia algo ali, uma fagulha adormecida talvez, ou talvez fosse apenas seu instinto materno em ação, sempre disposto a enxergar possibilidades onde outros viam obstáculos. Mas Rosa Maria tinha convicção inabalável de uma coisa: nenhuma criança vem ao mundo desligada da vida. Alguma coisa havia aprisionado Helena dentro de si mesma. E se existia uma tranca, certamente devia existir uma chave também. O restante da manhã transcorreu como uma coreografia delicada ao redor daquela cadeira de balanço. Rosa Maria higienizou os móveis, passou aspirador nos tapetes orientais, lustrou os espelhos belgas, sempre mantendo uma distância respeitosa da menina. Mas a cada gesto, ela observava sutilmente pelo canto do olho. Helena não se mexeu nem uma vez. O bonequinho de pano continuava sendo acariciado entre seus dedinhos delicados. Um toque suave, outro toque, outro, como um metrônomo marcando um compasso que só ela conseguia decifrar. Foi quando Rosa Maria estava limpando a estante de livros próxima à cadeira que aconteceu algo quase imperceptível. Ela havia puxado um exemplar mais pesado para limpar atrás dele, quando o volume escapou de sua mão e despencou no piso com um barulho seco. "Ai, Jesus!" exclamou baixinho, curvando-se rapidamente para recolher o livro, antes que Dona Cleusa aparecesse para chamá-la a atenção. Foi nesse exato instante que ela percebeu. Helena havia interrompido as carícias no boneco. Por uma fração de segundo, os movimentos automáticos pararam completamente. A menina não olhou na direção dela, não virou o rosto, não deu nenhum indício visível, mas alguma coisa se alterou, como se pela primeira vez em muito tempo, ela tivesse realmente registrado que não estava só. Rosa Maria prendeu a respiração, aguardando o que ela não sabia, mas algo no ambiente havia se modificado, como aquele momento de suspense antes de uma tempestade de março, quando o universo inteiro parece fazer silêncio. Então, devagarzinho, Helena voltou a afagar o bonequinho de pano. Toque suave, outro toque, outro, como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha acontecido, sim. Rosa Maria tinha certeza absoluta disso. Quando concluiu a limpeza da sala, ela se despediu silenciosamente da menina. "Até amanhã, Helena." Não aguardava resposta e não houve nenhuma. Mas pela primeira vez em anos, alguém havia se dirigido especificamente a ela, pronunciando seu nome, reconhecendo sua presença como indivíduo. Naquela noite, no ônibus de volta para Passos, Rosa Maria contemplou através da janela as luzes da cidade grande cintilando na penumbra. Dentro do peito, uma sensação diferente crescia. Não era propriamente esperança ainda, não. Era mais como curiosidade genuína, uma vontade legítima de compreender o que se passava por trás daqueles olhinhos azuis que pareciam guardar segredos profundos demais para uma criança de 7 anos. "Amanhã vou descobrir alguma coisa", murmurou consigo mesma, acomodando a sacola gasta no colo. "Alguma coisa está escondida ali dentro." E estava mesmo. O segundo dia de Rosa Maria na residência dos Carvalho começou diferente. Ela despertou mais cedo que o costume, tomou um café caprichado e optou pela blusa coral ao invés da bege que normalmente usava por baixo do uniforme. Não conseguia explicar o motivo, mas sentia que tonalidades mais alegres poderiam fazer alguma diferença. Besteira, resmungou consigo mesma na condução, como se a cor de uma peça de roupa fosse alterar alguma coisa. Mas Rosa Maria havia aprendido durante 45 anos de vida a confiar nas próprias intuições. Elas raramente atraíam. Chegando a casa, encontrou Helena exatamente no mesmo local. Cadeira de balanço, bonequinho de pano, postura recolhida, como se ela fosse parte da decoração inalterável e muda. Dona Cleusa a cumprimentou com um aceno cordial e se dirigiu para suas atividades na cozinha, deixando Rosa Maria à vontade para iniciar o trabalho. Hoje, porém, ela tinha uma estratégia diferente. Ao invés de começar pela sala de estar, Rosa Maria decidiu higienizar primeiro o escritório de Eduardo no andar superior, não porque fosse mais prioritário, mas porque de lá ela conseguia observar Helena através do reflexo do vidro da janela, sem parecer intrometida. O escritório era uma demonstração de autoridade e sucesso. Mesa de madeira nobre maciça, poltrona executiva de couro marrom, paredes repletas de diplomas, certificados e fotografias de Eduardo cumprimentando juízes e empresários influentes. Havia inclusive uma imagem dele ao lado do prefeito na inauguração de um novo fórum. Mas o que despertou a atenção de Rosa Maria foi uma fotografia meio encoberta atrás de um porta-retratos maior. Ela trouxe cuidadosamente para frente. Era um registro familiar, provavelmente feito uns 5 anos atrás. Eduardo, mais jovem e com um sorriso espontâneo, abraçava uma mulher elegante de cabelos castanhos. No colo dela, uma menininha de aproximadamente 2 anos sorria para a câmera com uma espontaneidade contagiante. Helena,
A mesma Helena que agora permanecia muda e estática lá embaixo, havia sido um dia uma criança normal, radiante, conectada. O que foi que aconteceu com você, meu bem? Sussurrou Rosa Maria, tocando carinhosamente o vidro da fotografia. Foi então que ela notou algo curioso. Na foto, Helena segurava nas mãozinhas pequenas um bonequinho de pano colorido e novinho, o mesmo boneco que manipulava compulsivamente hoje em dia. Mesmo com 2 anos, já demonstrava apego por aquele brinquedo de tecido. Rosa Maria recolocou a foto no lugar e desceu para prosseguir com o serviço. Mas agora sua mente borbulhava de questionamentos. Se Helena sempre teve carinho por aquele boneco, talvez houvesse uma maneira de utilizá-lo como ponte entre o universo dela e o universo dos outros. No térreo, ela se posicionou estrategicamente para observar os gestos da menina enquanto lustrava os móveis. Helena continuava acariciando o bonequinho com a delicadeza de uma artesã, mas Rosa Maria reparou algo que havia passado despercebido no dia anterior. Ela não tocava aleatoriamente. Havia um padrão, uma sequência que se repetia. Toque suave, pausa, toque, pausa, toque suave, toque, pausa longa. Era quase como um código, uma linguagem particular que só ela dominava. Interessante, murmurou baixinho, fingindo estar concentrada em remover uma marca inexistente da mesa de centro. Foi quando decidiu testar uma teoria ousada. Aproximou-se devagar da cadeira de Helena, carregando o pano de limpeza, parou a uns 2 metros de distância, onde conseguia vê-la claramente sem invadir seu território pessoal. Helena, disse suavemente, você gosta desse bonequinho, né? Nenhuma reação aparente. Mas ela prosseguiu. Eu também já tive um desses quando era pequena. Minha avó fez para mim numa máquina de costura velha. Era igualzinho ao seu. Com bracinhos, perninhas, carinha bordada. Mencionou as características pausadamente, observando. Por um momento, Helena pareceu diminuir o ritmo das carícias. Sabe, continuou Rosa Maria, fingindo arrumar os objetos da mesinha próxima. Minha neta Isabela também tinha muito apego com bonecas de pano quando era pequena. Ela fazia carinhosos diferentes para cada parte. No rostinho, ela fazia assim, e fez 2 toques suaves no ar. Nas mãozinhas, ela fazia assim, um toque longo. De repente, Helena parou completamente de acariciar o boneco. O silêncio foi tão absoluto que Rosa Maria pôde ouvir o próprio coração disparando. Não ousou se mexer nem respirar alto. Algo estava se desenrolando. Lentamente, muito lentamente, Helena ergueu o rostinho pela primeira vez desde que ela havia chegado ali. Não olhou diretamente para ela. Seus olhos ainda estavam focados em algum ponto indefinido à frente, mas ela havia levantado a cabeça. Era um avanço. No rostinho, continuou Rosa Maria com a voz trêmula de emoção, ela fazia 2 toques suaves assim. E então aconteceu algo que fez o mundo parar. Helena fez 2 toques suaves no rostinho do boneco. Rosa Maria quase engasgou. Seria coincidência? Ela decidiu testar novamente. Nas perninhas, ela fazia toque, pausa, toque. Helena repetiu exatamente a sequência. Toque, pausa, toque. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Rosa Maria. Ela estava ouvindo, não apenas ouvindo, estava respondendo à sua maneira peculiar, mas estava respondendo. Oi, Helena, disse ela com a voz embargada. Oi, meu anjo. A menina não olhou para ela, mas fez um toque longo e carinhoso no boneco, como se estivesse dizendo oi de volta. Naquele momento, Rosa Maria soube que havia encontrado a chave que procurava. O bonequinho de pano não era apenas um brinquedo para Helena, era sua voz. Era a forma como ela se comunicava com o mundo que há muito tempo havia desistido de tentar decifrá-la. Mas antes que pudesse explorar mais essa descoberta, ouviu passos firmes na escada. Eduardo estava descendo para almoçar. Helena, tudo bem? Perguntou ele, notando a presença de Rosa Maria perto da filha. Tudo sim, doutor Eduardo, respondeu ela prontamente, voltando à postura profissional. Estava apenas limpando aqui por perto. Eduardo acenou distraído e se dirigiu à cozinha, mas quando passou pela cadeira da filha, fez algo que surpreendeu Rosa Maria. Parou por alguns segundos e colocou a mão carinhosamente na cabeça de Helena. Oi, princesa, disse baixinho. Papai vai almoçar agora, tá bom? Helena não respondeu, não se mexeu, mas Rosa Maria, que estava observando atentamente, notou que ela apertou o bonequinho com mais força entre os braços, como se estivesse segurando algo precioso, ou como se estivesse abraçando seu próprio coração. Nos dias seguintes,
Rosa Maria desenvolveu uma rotina especial. Chegava mais cedo, cumprimentava Helena com códigos de toques que havia inventado e passava parte do tempo tentando decifrar os padrões dela. Descobriu que ela tinha sequências diferentes para diferentes momentos do dia. Uma para quando estava tranquila, toques suaves e cadenciados. Outra para quando estava inquieta, toques irregulares e pausas longas. E uma terceira para quando simplesmente queria sossego, um toque longo, seguido de silêncio. Era fascinante e comovente ao mesmo tempo. Helena não estava perdida dentro de si mesma. Estava desenvolvendo uma linguagem própria, esperando que alguém se interessasse o suficiente para aprender. Dona Cleusa começou a notar as mudanças sutis. Rosa Maria, disse ela numa quinta-feira de manhã, não sei se é impressão minha, mas a Helena parece diferente quando você está por perto. Diferente como? Perguntou Rosa Maria, tentando soar casual enquanto dobrava as toalhas de banho. Mais presente, sabe? Como se estivesse realmente aqui conosco. Rosa Maria sorriu discretamente. Se Dona Cleusa soubesse das conversas silenciosas que ela e Helena mantinham através do bonequinho de pano, provavelmente pensaria que ela havia enlouquecido. Mas alguns milagres precisam germinar em segredo antes de florescer à luz do dia. Foi numa sexta-feira, enquanto limpava o andar superior, que Rosa Maria fez uma descoberta que mudaria tudo. Eduardo havia viajado para uma audiência importante em Brasília e não voltaria até segunda-feira. Dona Cleusa aproveitou para visitar a mãe idosa em Franca, deixando apenas Sebastião na residência para cuidar de Helena. E Sebastião passava a maior parte do tempo na garagem, encerrando os carros. Rosa Maria estava passando pano no corredor quando percebeu que a porta do que sempre acreditou ser um depósito estava entreaberta. Curiosa, espiou lá dentro e descobriu que não era um depósito. Era um quarto pequeno, quase secreto, escondido entre o quarto de Eduardo e o escritório. As paredes eram cobertas de prateleiras que iam do chão ao teto, e essas prateleiras estavam repletas de brinquedos. Não brinquedos comuns, mas principalmente bonecas de pano, ursinhos de pelúcia, jogos de encaixe, brinquedos coloridos de todos os tamanhos e tipos. Havia dezenas deles, bonecas grandes, pequenas, algumas feitas de crochê, outras de feltro colorido. Era como uma casa de bonecas gigante. Meu Deus do céu, sussurrou Rosa Maria, entrando devagar no quarto. No centro do ambiente havia uma mesinha baixa rodeada de almofadas fofas. Sobre a mesa, cadernos de desenho abertos mostravam páginas e páginas de desenhos delicados. Não eram rabiscos de criança comum, eram ilustrações detalhadas, quase artísticas, algumas coloridas com capricho milimétrico. Rosa Maria folheou os cadernos com reverência. Todos os desenhos eram assinados com a mesma letra infantil, mas cuidadosa, Helena Carvalho. As datas iam de 4 anos atrás até apenas 2 semanas atrás. Ela ainda vem aqui, murmurou, sentindo o coração acelerar. Era óbvio que aquele era o refúgio secreto de Helena, o lugar onde sua mente sensível podia se expressar livremente, longe dos olhares preocupados dos adultos que não conseguiam entender sua forma particular de enxergar o mundo. Numa das prateleiras mais altas, Rosa Maria encontrou uma caixa de madeira clara com uma pequena fechadura dourada. Dentro, protegidas por papel de seda, havia fotografias, dezenas delas. Todas eram da mãe de Helena. Cristina sorrindo no jardim, Cristina lendo um livro na biblioteca, Cristina cozinhando na cozinha com farinha no rosto e um sorriso maroto. Cristina abraçando Helena bebê ainda no hospital. Cristina ensinando Helena pequena a andar de bicicleta no quintal. Mas a fotografia que mais chamou a atenção de Rosa Maria estava no fundo da caixa. Cristina, sentada naquela mesma mesinha baixa, rodeada de bonecas de pano, ajudando uma Helena de 3 anos a pentear os cabelos de uma boneca. Ambas tinham expressões de concentração absoluta, como se estivessem descobrindo segredos do universo juntas. No verso da foto, escrito com a letra delicada de Cristina, Minha Princesa e Seu Mundo Encantado, 2021. As lágrimas escorreram pelo rosto de Rosa Maria sem que ela percebesse. Agora tudo fazia sentido. As bonecas não eram apenas brinquedos para Helena, eram a linguagem que ela havia desenvolvido com a mãe. Era a forma como elas se conectavam, se entendiam, compartilhavam momentos especiais. Quando Cristina morreu, Helena não havia apenas perdido a mãe, havia perdido a única pessoa no mundo que compreendia sua forma única de ver e organizar a realidade. Rosa Maria guardou cuidadosamente as fotografias e fechou a caixa. Estava prestes a sair do quarto secreto quando ouviu um barulho no corredor. Passos pequenos, hesitantes. Helena. Ela se escondeu rapidamente atrás da porta entreaberta e observou. A menina subiu as escadas devagar,
olhando ao redor para ter certeza de que estava sozinha. Quando chegou à porta do quarto secreto, parou. Por alguns segundos, ficou imóvel, como se estivesse se preparando mentalmente para entrar em seu santuário pessoal. Então, com cuidado de quem manuseia algo sagrado, Helena empurrou a porta e entrou. Rosa Maria continuou observando pela fresta. Helena foi diretamente até a mesinha baixa, sentou-se nas almofadas coloridas e abriu um dos cadernos de desenho. Pegou um lápis colorido rosa e começou a desenhar com movimentos precisos e delicados. Não era um desenho infantil comum. Helena estava criando ilustrações delicadas, intercalando formas e cores com uma sensibilidade que só ela conseguia expressar. Era arte, era poesia, era sua forma particular de organizar os sentimentos que não conseguia expressar com palavras. Rosa Maria observou em silêncio absoluto durante quase uma hora. Helena desenhou 3 páginas inteiras, às vezes parando para acariciar seu bonequinho de pano quando precisava de inspiração. Era como se o boneco fosse sua musa pessoal e os desenhos, seus versos. Quando ela terminou, fechou o caderno cuidadosamente, guardou os lápis na ordem exata das cores e se dirigiu até a caixa de fotografias da mãe. Pegou uma das fotos, a mesma que Rosa Maria havia visto minutos antes, e segurou contra o peito por alguns segundos. "Oi, mamãe", sussurrou tão baixinho que Rosa Maria quase não ouviu. "Eu ainda lembro das nossas brincadeiras." O coração de Rosa Maria se partiu em 1000 pedaços. Ali estava a prova de que Helena não havia perdido a capacidade de falar. Ela ainda falava, mas apenas quando se sentia verdadeiramente segura e compreendida. Helena guardou a fotografia com o mesmo cuidado reverente e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Rosa Maria esperou alguns minutos antes de sair do esconderijo, processando tudo o que havia descoberto. Helena não era uma criança com problemas de comunicação, era uma criança enlutada, que havia desenvolvido uma linguagem particular para lidar com a perda mais devastadora de sua jovem vida. Ela não precisava de cura, precisava de compreensão. Não precisava de correção, precisava de aceitação. E mais importante que tudo, ela precisava de alguém que fosse fluente na linguagem do amor incondicional, alguém como Rosa Maria. A descoberta do quarto secreto mudou completamente a abordagem de Rosa Maria. Ela não via mais Helena como uma criança que precisava ser consertada, mas como uma pequena artista de mundos internos que precisava de uma parceira para construir pontes entre sua realidade particular e o mundo exterior. Durante os dias seguintes, ela começou a introduzir pequenas mudanças na rotina da limpeza. Quando passava pela cadeira de Helena, deixava pequenos objetos coloridos na mesinha ao lado. Uma florzinha amarela do jardim, uma pedrinha lisa que havia encontrado no pátio, um botãozinho colorido que havia perdido a função. Nada extraordinário, apenas pequenos tesouros que poderiam despertar a curiosidade de uma mente que enxergava padrões e beleza em detalhes que outros considerariam insignificantes. Às vezes, Helena pegava os objetos e os organizava em fileiras específicas. Outras vezes, simplesmente os observava durante longos minutos, como se estivesse decifrando mensagens secretas codificadas em suas formas e cores. Foi numa segunda-feira chuvosa que o milagre finalmente aconteceu. Rosa Maria estava limpando as janelas da sala quando percebeu que Helena parecia mais inquieta que o normal. Seus movimentos com o bonequinho de pano eram erráticos, sem o padrão habitual que ela havia aprendido a reconhecer. Ela olhava constantemente para a janela, onde as gotas de chuva escorriam, formando trilhas irregulares no vidro. "Está tudo bem, Helena?" perguntou ela suavemente, aproximando-se devagar. A menina não respondeu, mas seus toques no boneco se tornaram ainda mais frenéticos. Toque, 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 sem pausas, sem ritmo. Era como se ela estivesse tentando desesperadamente resolver algum problema interno que ninguém mais conseguia enxergar. Rosa Maria se ajoelhou ao lado da cadeira, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que Helena soubesse que ela estava ali. "Sabe o que eu fazia quando era pequena e me sentia confusa?" disse ela com a voz calorosa que usava para acalmar os próprios filhos. "Minha avó me ensinava a contar as gotas de chuva na janela. Ela dizia que cada gotinha levava embora uma preocupação." Helena diminuiu um pouco o ritmo dos toques, ainda sem olhar para ela, mas claramente prestando atenção. "Vamos contar juntas?" sugeriu Rosa Maria, apontando para a janela. 1, 2, 3. Foi quando ela chegou no número 7 que Helena fez algo que a deixou sem respiração. Ela estendeu o dedinho pequeno e tocou levemente no vidro da janela, acompanhando uma gota específica que descia lentamente. "Essa é a sua gota, Helena?" perguntou Rosa Maria com o coração disparando. A menina assentiu com a cabeça, um movimento quase imperceptível, mas era a primeira vez que ela respondia claramente a uma pergunta direta.
É uma gota muito bonita, disse Rosa Maria, observando junto com ela. Olha como ela brilha quando passa pela luz. Helena continuou acompanhando a trajetória da gota com o dedo. Quando ela chegou ao fim da janela e desapareceu, ela olhou diretamente para Rosa Maria pela primeira vez desde que ela havia chegado àquela casa. Os olhinhos azuis da menina estavam úmidos, mas não de tristeza. Era algo diferente, algo parecido com alívio, como se finalmente alguém tivesse conseguido enxergar através da sua linguagem silenciosa e compreendido o que ela estava tentando comunicar há tanto tempo. Helena, disse Rosa Maria suavemente. Você quer me mostrar alguma coisa? A menina hesitou por alguns segundos, depois se levantou devagar da cadeira, caminhou até uma das estantes próximas e pegou um pequeno caderno que Rosa Maria nunca havia notado antes. Voltou e o entregou a ela com as mãozinhas trêmulas. Dentro do caderno havia dezenas de desenhos de gotas de chuva, algumas sozinhas, outras formando padrões delicados, algumas coloridas como arco-íris, outras em tons de azul e cinza. Cada desenho era datado e cuidadosamente detalhado. Você desenha as gotas de chuva, disse Rosa Maria folheando as páginas com reverência. Elas são lindas, Helena. Cada uma é única. A menina assentiu novamente, desta vez com mais firmeza. Então aconteceu algo que fez o tempo parar. Helena abriu a boca e, com uma voz rouca de quem não falava há muito tempo, sussurrou: Mamãe, gostava da chuva. Rosa Maria precisou usar toda a sua força de vontade para não chorar ali mesmo. Eram as primeiras palavras que Helena pronunciava na presença de outra pessoa em 4 anos. E ela havia escolhido compartilhar a memória mais preciosa que tinha da mãe. Sua mamãe tinha razão para gostar da chuva, disse Rosa Maria com a voz embargada de emoção. A chuva traz vida nova para tudo. Ela limpa o mundo e deixa tudo mais bonito. Helena olhou novamente para a janela, onde novas gotas começavam a escorrer. Ela dizia que as gotas levam recado para o céu. Continuou ela com a voz ainda fraca, mas cada palavra clara e cheia de significado. E você manda recados para ela através das gotas? Perguntou Rosa Maria delicadamente. Helena sentiu e uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha pequena. Eu falo que sinto saudade, que ainda lembro das nossas brincadeiras. Naquele momento, Rosa Maria entendeu tudo. Os padrões no bonequinho de pano, os desenhos delicados, as sequências de toques, tudo era uma forma que Helena havia encontrado para manter viva a conexão com a mãe. Cada afago, cada movimento, cada linha desenhada era uma carta de amor endereçada ao céu. Helena, disse ela, colocando a mão suavemente sobre a mãozinha dela. Sua mamãe recebe todos os seus recados. Tenho certeza disso. E ela deve estar muito orgulhosa da menina inteligente e carinhosa que você é. Helena olhou para ela com aqueles olhinhos azuis profundos e, pela primeira vez em 4 anos, esboçou um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Você entende minha linguagem? Perguntou ela. Entendo sim, meu anjo, e é a linguagem mais bonita que já conheci. Foi nesse exato momento que Eduardo chegou em casa mais cedo do trabalho. Ele subiu as escadas apressado, preocupado com uma ligação que havia recebido de Dona Cleusa, dizendo que Helena estava diferente hoje. Ao entrar na sala, parou abruptamente. Lá estavam Rosa Maria e sua filha, sentadas lado a lado no chão, folheando um caderno e conversando baixinho. Helena estava falando, realmente falando, e sorria. Eduardo se apoiou na parede, sentindo as pernas bambas. Há quanto tempo não via a filha sorrir? Há quanto tempo não ouvia sua voz doce enchendo aqueles corredores silenciosos? Papai. Helena olhou para ele com um brilho nos olhos que não existia há 4 anos. A Rosa Maria entende minha linguagem das cores. E foi assim, numa tarde chuvosa de segunda-feira, que a primeira palavra de Helena em 4 anos se transformou numa conversa inteira, numa ponte reconstruída, numa família que finalmente começava a se reencontrar. O milagre havia acontecido não através de remédios caros ou terapias complicadas, mas através da mais simples e poderosa das forças, alguém que se importou o suficiente para aprender uma nova forma de amor. Eduardo Carvalho era um homem habituado a controlar situações. Nos tribunais repletos de advogados intimidantes, ele comandava audiências com autoridade. Nas negociações mais complexas, sempre encontrava a estratégia perfeita para sair vitorioso. Mas ali, observando sua filha conversar animadamente com a diarista, ele se sentia completamente perdido. E pela primeira vez em muito tempo, essa sensação de não ter controle sobre nada era reconfortante. Helena, disse ele, aproximando-se devagar, com medo de quebrar aquele momento mágico. Você está conversando.
A menina olhou para o pai com uma expressão que misturava timidez e expectativa. Papai, a Rosa Maria sabe sobre as gotas de chuva e ela entende porque eu gosto tanto do meu bonequinho, explicou Helena, segurando o brinquedo de pano como se fosse um tesouro. Ela disse que minha linguagem é bonita. Eduardo sentiu o peito apertado. Durante 4 anos, ele havia levado Helena aos melhores especialistas do país, gastado fortunas em tratamentos experimentais, contratado terapeutas renomados, e uma diarista simples do interior, em menos de 2 semanas, havia conseguido o que ninguém mais conseguirá: fazer sua filha se sentir compreendida. Rosa Maria, disse ele com a voz trêmula. Como vocês conseguiram? Rosa Maria se levantou respeitosamente, alisando o uniforme. Doutor Eduardo, Helena nunca parou de falar. Ela só estava usando uma linguagem diferente, uma linguagem que ela aprendeu com a senhora Cristina. Com Cristina, Eduardo franziu a testa, confuso. Helena se animou para explicar. Papai, lembra como a mamãe e eu brincávamos com as bonecas? Ela disse que cada carinho tinha um sentimento, cada movimento tinha um significado. Quando ela foi embora, eu continuei usando nossa linguagem secreta para conversar com ela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eduardo sem que ele percebesse. Durante todos esses anos, havia interpretado o silêncio de Helena como regressão, como uma doença a ser curada. Na verdade, era o contrário. Era a forma mais pura de amor, uma criança de 3 anos tentando manter viva a conexão com a mãe através da linguagem especial que elas haviam criado juntas. Filha, disse Eduardo, ajoelhando-se na frente de Helena. Eu não sabia. Desculpa. Eu não sabia que você estava conversando com a mamãe o tempo todo. Helena tocou o rosto do pai com a mãozinha pequena. Não fica triste, papai. A Rosa Maria me ajudou a entender que posso conversar com a mamãe e conversar com vocês também. Não precisa escolher. Rosa Maria, que havia se afastado discretamente para dar privacidade ao momento entre pai e filha, observava da cozinha com lágrimas de alegria nos olhos. Dona Cleusa havia chegado e estava ao seu lado, igualmente emocionada. Como você soube, Rosa Maria? Perguntou a administradora baixinho. Como descobriu o que todos nós perdemos? Porque eu também já fui uma criança que perdeu a mãe cedo, respondeu Rosa Maria suavemente. Eu sabia como é quando você quer manter alguém vivo no coração, mas os adultos ficam preocupados e querem que você melhore e supere. Helena não precisava superar a saudade da mãe. Ela precisava aprender que podia sentir saudade e ainda assim viver plenamente. Na sala, pai e filha continuavam conversando. Eduardo havia se sentado no chão, imitando a posição de Helena, e os dois brincavam com o bonequinho de pano. Me ensina a linguagem das cores, filha, pediu Eduardo. Helena sorriu, um sorriso largo e verdadeiro que iluminou toda a sala. Claro, papai. Olha, quando eu faço assim, ela acariciou o boneco numa sequência específica. Significa eu te amo. A mamãe me ensinou. Eduardo tentou repetir a sequência, desajeitado no início, mas determinado a aprender. Quando finalmente conseguiu, Helena bateu palmas empolgada. Conseguiu! Agora você também pode conversar comigo na minha linguagem especial. Foi nesse momento que Eduardo compreendeu completamente o presente que Rosa Maria havia dado à família. Ela não havia curado Helena, ela havia traduzido o amor. Havia construído uma ponte entre 2 mundos que pareciam incompatíveis, mostrando que diferentes formas de comunicação podiam coexistir harmoniosamente. Rosa Maria, chamou ele, levantando-se e indo até a cozinha, onde ela estava ajudando Dona Cleusa com o jantar. Pois não, doutor Eduardo. Eu preciso lhe pedir uma coisa. Na verdade, preciso lhe implorar, disse ele com uma humildade que surpreendeu todos os presentes. Por favor, não vá embora. Helena precisa de você. Nós todos precisamos. Rosa Maria ficou sem palavras. Há 2 semanas, ela era apenas uma diarista contratada para limpar uma residência. Agora estava sendo implorada por um dos advogados mais respeitados de Ribeirão Preto para continuar fazendo parte da vida da família. Doutor Eduardo, eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, interrompeu ele. Você fez o que eu deveria ter feito há 4 anos. Você ouviu minha filha quando todos nós achávamos que ela não tinha nada a dizer. Você enxergou uma menina brilhante, onde eu via apenas problemas a serem resolvidos. Helena apareceu na porta da cozinha, carregando seu caderno de desenhos de gotas de chuva. Rosa Maria, você vai ficar conosco? Eu quero te mostrar meu quarto secreto e quero te ensinar a fazer os desenhos que a mamãe me ensinava. Rosa Maria olhou para a menina, depois para Eduardo,
depois para Dona Cleusa, que sorria através das lágrimas. Helena, disse ela, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dela. Eu não vou a lugar nenhum, prometo. Promessa de verdade. Promessa de verdade selada com um carinho especial do bonequinho, disse ela, fazendo uma sequência de movimentos que Helena havia lhe ensinado mais cedo. Helena riu, uma risada cristalina que ecoou pela residência como música. Era o som mais bonito que aquelas paredes haviam escutado em 4 longos anos. E foi assim que Rosa Maria, a diarista de Passos que havia chegado àquela casa carregando apenas esperança e fé, se tornou muito mais do que uma funcionária. Ela se tornou a ponte que reconectou uma família, a tradutora de uma linguagem de amor que quase se perdeu no silêncio. Mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Nas semanas seguintes, a residência dos Carvalho passou por uma metamorfose silenciosa, mas profunda. Não foram reformas físicas. As paredes continuavam do mesmo granito importado. Os pendentes mantinham o mesmo brilho elegante. Os tapetes orientais ainda cobriam os pisos com sua sofisticação secular. A mudança era mais sutil e, ao mesmo tempo, mais radical. A casa havia ganhado uma alma. Helena agora circulava livremente pelos cômodos, carregando seus cadernos de desenhos e explicando para quem quisesse ouvir os padrões delicados que via em cada objeto. Descobriu que as flores do jardim tinham sequências de cores que correspondiam aos seus desenhos de arco-íris. Encontrou formas harmoniosas nos azulejos portugueses da cozinha que a inspiraram a criar novos padrões. Até mesmo os livros da biblioteca se tornaram fonte de fascínio, não pelas palavras que ainda tinha dificuldade para ler, mas pelos tons das capas organizadas por cores e tamanhos. Rosa Maria, olha! Ela correu pela sala numa tarde de quinta-feira, carregando um pequeno prisma de cristal que havia encontrado na vitrine da sala de jantar. Quando a luz passa por aqui, ela vira um arco-íris. É como se o cristal soubesse a linguagem das cores. Rosa Maria, que estava organizando os livros da estante, sorriu ao vê-la tão animada. É verdade, Helena. E sabe o que é mais incrível? Cada cor do arco-íris tem uma temperatura diferente. O vermelho é mais quente, o azul é mais frio. É como se as cores tivessem personalidades próprias, igual às pessoas, exclamou Helena, com os olhos brilhando de descoberta. A Dona Cleusa tem personalidade amarela. Ela é alegre e acolhedora. O Sebastião tem personalidade azul. Ele é calmo e confiável. Você tem personalidade verde. É a cor que faz tudo crescer. E qual é a personalidade do seu papai? Perguntou Rosa Maria, curiosa para ouvir a resposta. Helena ficou pensativa por alguns segundos, girando o cristal entre os dedos. O papai era cor cinza antes, disse ela finalmente. Mas agora ele tá ficando colorido de novo. Acho que ele esqueceu como ser colorido quando a mamãe foi embora, igual eu esqueci como conversar com as pessoas. Mas ele tá aprendendo de novo. A sabedoria de Helena nunca deixava de surpreender Rosa Maria. Em sua linguagem particular, ela havia diagnosticado com precisão o que acontecerá com Eduardo durante aqueles 4 anos de luto e desconexão. E Helena tinha razão. Eduardo estava mesmo se tornando colorido novamente. O advogado que chegava em casa todos os dias às 18h30 em ponto, cumprimentava os funcionários com acenos distantes e se trancava no escritório até a hora de dormir, estava dando lugar a um pai presente e curioso. Ele havia começado a chegar mais cedo do escritório para passar tempo com Helena, aprendendo a linguagem das cores e até mesmo tentando criar desenhos simples. Filha, me ajuda com este aqui, pediu ele numa noite, sentado no chão da sala com um caderno de desenho que Helena havia lhe dado de presente. Claro, papai, mas primeiro você precisa entender que cada linha conta uma história. Não é só misturar as cores, é criar uma conversa entre elas. Eduardo ouvia com atenção total, fascinado pela forma como a mente da filha funcionava. Durante anos havia tentado moldar Helena para que se encaixasse no mundo. Agora estava aprendendo a enxergar o mundo através dos olhos da filha e descobrindo que essa perspectiva era muito mais rica e interessante do que imaginara. Mas a mudança mais significativa estava acontecendo no quarto secreto de Helena. Rosa Maria havia sugerido delicadamente que o ambiente fosse integrado ao resto da casa, ao invés de permanecer escondido como se fosse algo vergonhoso. Eduardo, inicialmente hesitante, acabou concordando quando Helena explicou que gostaria de mostrar seus desenhos para as visitas. Papai, eu não quero mais que meu quarto especial seja segredo. Eu quero que as pessoas vejam como eu converso com a mamãe e como eu enxergo o mundo. Talvez outras crianças como eu se sintam menos sozinhas. Assim, o pequeno cômodo secreto se transformou no ateliê da Helena, um espaço oficialmente dedicado à arte e aos desenhos,
onde ela podia criar livremente e receber amigos para compartilhar suas descobertas. Dona Cleusa contribuiu colocando uma mesinha maior e cadeiras mais confortáveis. Sebastião instalou uma iluminação especial que realçava as cores dos desenhos, e Rosa Maria trouxe de casa uma pequena estante que havia pertencido ao falecido marido, onde Helena organizou seus materiais artísticos por categorias cromáticas. Mas o toque mais especial foi ideia de Helena, uma parede inteira dedicada às fotografias da mãe, não escondidas numa caixa, mas expostas com orgulho e carinho. Embaixo de cada foto, ela colou pequenos desenhos inspirados nelas, padrões coloridos que representavam as memórias felizes que cada imagem despertava. Agora a mamãe faz parte da decoração da casa, explicou ela para Rosa Maria, contemplando a parede com satisfação. Ela não tá mais escondida. Ela tá aqui conosco do jeito que sempre deveria estar. Durante 4 anos havia evitado qualquer lembrança visual de Cristina, acreditando que isso ajudaria Helena a seguir em frente. Descobrir que a filha havia secretamente colecionado e preservado cada memória foi simultaneamente devastador e libertador. Helena, disse ele com a voz embargada, você nunca esqueceu da mamãe, né? Como eu poderia esquecer? Ela mora aqui. Helena tocou o próprio peito. A Rosa Maria me ajudou a entender que posso sentir saudade e ainda assim ser feliz. Posso lembrar da mamãe e ainda assim fazer novos amigos. Posso amar o que já foi e amar o que ainda vai ser. Naquele momento, Eduardo compreendeu que havia subestimado completamente a sabedoria emocional da própria filha. Durante anos, tentará protegê-la da dor através do esquecimento, quando na verdade Helena havia encontrado uma forma muito mais saudável de processar o luto através da memória amorosa. E foi observando a relação entre Helena e Rosa Maria que Eduardo redescobriu algo que havia perdido no meio de tanto sofrimento: a capacidade de formar novos vínculos sem trair os antigos. Rosa Maria não estava tentando substituir Cristina. Ela havia se tornado uma nova figura maternal na vida de Helena, com seu próprio espaço, suas próprias características, sua própria forma de amar. Era uma adição à família, não uma substituição. Rosa Maria, disse ele numa noite, depois que Helena já havia ido dormir. Eu preciso lhe contar uma coisa. Eles estavam na cozinha, onde ela preparava o lanche da escola de Helena para o dia seguinte. Ela finalmente havia voltado às aulas, ansiosa para compartilhar suas descobertas com outras crianças. Pois não, Doutor Eduardo. Durante esses 4 anos, eu me convenci de que ser um bom pai significava proteger Helena da dor. Achei que se eu eliminasse todas as lembranças da Cristina, se eu focasse apenas em normalizar o comportamento dela, estaria ajudando. Rosa Maria continuou cortando a maçã em fatias uniformes. Ela havia descoberto que Helena gostava quando as frutas tinham formas harmoniosas, mas prestava atenção total às palavras dele. Na verdade, continuou Eduardo, eu estava protegendo a mim mesmo. Não conseguia lidar com a própria dor. Então tentei fazer com que ela não existisse para nenhum de nós dois. O resultado foi que perdi 4 anos da vida da minha filha. Doutor Eduardo, o senhor não perdeu nada. Só pausou por um tempo e agora está vivendo tudo com intensidade dupla. Eduardo sorriu pela primeira vez em muito tempo sem que houvesse tristeza misturada na expressão. Helena tem sorte de ter você na vida dela. Nós temos sorte. Eu é que tenho sorte, respondeu Rosa Maria, colocando o lanche na lancheira decorada com desenhos coloridos que Helena havia escolhido. Vocês me deram uma família nova e me ensinaram que às vezes os milagres acontecem do jeito mais simples possível. Era verdade. A residência dos Carvalho havia renascido não através de grandes gestos ou mudanças dramáticas, mas através de pequenos atos diários de compreensão e aceitação. Um bonequinho de pano se transformará em dicionário. Desenhos delicados se tornaram pontes emocionais. Gotas de chuva viraram mensageiros de amor, e uma diarista simples do interior se transformará na peça fundamental que faltava para completar o quebra-cabeça de uma família que havia se perdido na própria dor. Mas ainda havia uma última surpresa esperando por todos eles. 6 meses depois da chegada de Rosa Maria à casa dos Carvalho, Helena fez um pedido que pegou todos de surpresa. Pai, disse ela numa manhã de sábado, enquanto tomavam café da manhã juntos na varanda, um hábito novo que haviam desenvolvido para começar os fins de semana, observando o jardim. Eu quero fazer uma festa. Eduardo quase se engasgou com o café. Uma festa? Que tipo de festa, filha? Uma festa para as crianças que são como eu, crianças que falam línguas diferentes. Quero mostrar para elas que não estão sozinhas. Rosa Maria, que estava servindo panquecas em formato de flores, outra descoberta genial que havia feito sobre as preferências de Helena, parou com a espátula no ar. Que ideia linda, Helena!
E como você imagina essa festa? Helena ficou animada, com os olhos brilhando daquela forma especial que aparecia sempre que ela tinha uma ideia nova. Eu quero convidar crianças de escolas especiais, de hospitais, de lugares onde elas cuidam de crianças diferentes. E quero ensinar para cada uma delas uma linguagem secreta com cores e formas, para que todas tenham uma forma de se expressar, mesmo que não consigam falar com palavras normais. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Eduardo olhou para Rosa Maria, que tinha lágrimas nos olhos. Dona Cleusa, que estava ouvindo da cozinha, apareceu na varanda enxugando as mãos no avental. Helena, disse Eduardo com a voz trêmula. Isso é a coisa mais bonita que já ouvi na vida. Você acha que podemos fazer aqui no jardim? Eu já pensei em tudo. Podemos montar estações com diferentes tipos de desenhos, uma mesa para criar padrões coloridos, uma área para observar como a luz faz arco-íris em cristais. Helena falava atropelando as palavras, gesticulando empolgada, planejando cada detalhe com a precisão de uma organizadora de eventos profissional. E a Rosa Maria pode ajudar a ensinar as linguagens secretas. E o Sebastião pode mostrar como as cores dos carros fazem as pessoas se sentirem diferentes. E a Dona Cleusa pode fazer doces em formato de flores coloridas. Rosa Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Ali estava Helena, a menina que havia passado 4 anos em silêncio, planejando uma festa para ajudar outras crianças que se sentiam incompreendidas como ela um dia se sentiu. Claro que vamos fazer essa festa, disse Eduardo, levantando-se para abraçar a filha. Vamos fazer a festa mais especial que Ribeirão Preto já viu. E foi o que aconteceu. A festa das linguagens coloridas aconteceu numa tarde ensolarada de domingo, 2 meses depois da ideia original de Helena. O jardim da residência foi transformado num parque de descobertas com estações interativas especialmente projetadas para crianças com diferentes formas de comunicação. Vieram 47 crianças acompanhadas de pais, professores, terapeutas e cuidadores. Algumas usavam cadeiras de rodas, outras tinham dificuldades motoras, algumas não falavam, outras falavam demais. Havia crianças com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com deficiências visuais ou auditivas. Cada uma trazia sua forma particular de enxergar e interagir com o mundo. Helena foi a anfitriã perfeita. Ela circulava entre as estações, ajudando cada criança a encontrar sua linguagem especial. Para uma menina que não conseguia falar, ela ensinou a criar padrões com blocos coloridos. Para um menino que não enxergava, mostrou como diferentes texturas podiam representar sentimentos. Para gêmeos com autismo que só se comunicavam entre si, criou um jogo de espelhos coloridos que ampliou sua linguagem particular. Rosa Maria coordenava uma estação onde ensinava as crianças a conversarem com bonequinhos de pano, transformando afeto em mensagem. Dona Cleusa havia preparado uma mesa de doces em todas as cores possíveis, cada um representando uma emoção diferente. Sebastião montou uma exposição de carros coloridos, mostrando como as cores afetam o humor das pessoas. Mas o momento mais emocionante aconteceu quando Helena subiu numa pequena plataforma improvisada e se dirigiu a todas as crianças presentes. Oi, pessoal, disse ela com a voz clara e confiante. Meu nome é Helena e durante muito tempo eu não falava com ninguém, não porque eu não queria, mas porque eu falava uma língua diferente que os adultos não entendiam. As crianças prestavam atenção total, muitas se identificando imediatamente com a experiência dela. Mas então a Rosa Maria chegou na minha casa e aprendeu minha língua. E sabe o que eu descobri? Todo mundo fala línguas diferentes. Todo mundo tem uma forma especial de mostrar o que sente lá dentro. O importante não é falar igual todo mundo. O importante é ter alguém que se interesse em aprender nossa língua especial. Os adultos presentes, pais, professores, terapeutas, estavam emocionados. Muitos choravam discretamente, tocados pela sabedoria simples e profunda da menina. Então, hoje eu quero que vocês saibam, vocês não estão sozinhos. Suas línguas especiais são lindas e sempre vai ter alguém disposto a aprender a conversar com vocês do jeito que vocês sabem conversar. O aplauso foi emocionante, não apenas das mãos que conseguiam bater palmas, mas de todo tipo de manifestação de alegria que aquelas crianças conseguiam expressar. Gritos de felicidade, pulos, giros, balanceios, sorrisos enormes. Foi nesse momento que Eduardo compreendeu completamente o presente que havia recebido. Helena não havia sido curada, ela havia se tornado uma curadora. E você, que acompanhou essa jornada até aqui, já percebeu que essa história não é apenas sobre uma menina que voltou a falar. É sobre como o amor verdadeiro não tenta mudar as pessoas, ele aprende suas linguagens. É sobre como às vezes os maiores milagres nascem dos gestos mais simples,
quando alguém se dispõe a enxergar além das aparências e descobrir a beleza única que existe em cada ser humano. E você, que acompanhou essa jornada até aqui, já percebeu que essa história não é apenas sobre uma menina que voltou a falar. É sobre como o amor verdadeiro não tenta mudar as pessoas, ele aprende suas linguagens. É sobre como às vezes os maiores milagres nascem dos gestos mais simples, quando alguém se dispõe a enxergar além das aparências e descobrir a beleza única que existe em cada ser humano. Porque no final das contas, todos nós temos nossas próprias linguagens secretas, esperando por alguém que se importe o suficiente para aprender a conversas conosco do jeito que a gente sabe conversar. Sua experiência pessoal com o silêncio e a incompreensão se transformará em capacidade de ajudar outras crianças que passavam por situações similares. A festa durou até o pôr do sol. Quando as famílias começaram a ir embora, muitas delas deixaram recados para Helena em suas linguagens especiais: desenhos, objetos coloridos, texturas diferentes, até mesmo pequenas músicas inventadas na hora. Helena, disse uma mãe cujo filho não falava desde os 5 anos. Muito obrigada. Hoje meu menino sorriu pela primeira vez em meses. Ele encontrou amigos que falam a mesma língua dele. Helena abraçou a mulher e sussurrou: ele sempre soube falar. Só estava esperando alguém aprender a escutar. Quando a última família partiu, a residência ficou num silêncio diferente do que costumava haver antes. Não era mais o silêncio frio e vazio dos tempos difíceis. Era um silêncio cheio de paz, de completude, de amor realizado. Helena, Eduardo, Rosa Maria, Dona Cleusa e Sebastião se sentaram juntos na varanda, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Papai, disse Helena, aninhando-se no braço do pai, você acha que a mamãe viu nossa festa? Eduardo olhou para cima, para o céu pontilhado de luz, e sorriu. Tenho certeza absoluta de que ela viu, filha, e tenho certeza de que ela está muito orgulhosa da menina incrível que você se tornou. E da Rosa Maria também, acrescentou Helena. A mamãe deve estar feliz porque agora eu tenho 2 pessoas especiais cuidando de mim, uma no céu e uma aqui na terra. Rosa Maria sentiu o coração transbordar de gratidão. 6 meses atrás, ela era uma diarista desempregada de Passos, preocupada apenas em conseguir dinheiro para sustentar os filhos. Agora era parte fundamental de uma família que havia se reencontrado e tinha um propósito muito maior do que jamais imaginara. Helena, disse ela, você me deu o maior presente da minha vida. Me ensinou que às vezes os milagres acontecem quando a gente para de tentar consertar as pessoas e começa a amá-las exatamente como elas são. E você me ensinou, respondeu Helena, que todo mundo tem uma linguagem especial. Só precisa de alguém paciente para aprender. 1 ano depois da festa das linguagens coloridas, a residência dos Carvalho havia se tornado um lugar completamente diferente. Helena continuava estudando em sua escola regular, mas agora tinha amigos de verdade, crianças que haviam aprendido a se comunicar através das linguagens especiais que ela ensinava. Eduardo havia criado um instituto beneficente dedicado a crianças com diferentes formas de comunicação. O Instituto Helena Carvalho oferecia oficinas gratuitas onde pais, professores e cuidadores aprendiam a interpretar e valorizar as linguagens não convencionais das crianças especiais. Rosa Maria havia se tornado a coordenadora pedagógica do Instituto, desenvolvendo metodologias inovadoras baseadas em sua experiência com Helena. Ela ainda morava na residência, não mais como funcionária, mas como membro oficial da família, com seu próprio quarto no andar superior e voz ativa em todas as decisões importantes. Dona Cleusa virou especialista em culinária terapêutica, criando receitas coloridas que ajudavam crianças com dificuldades alimentares a se interessarem pela comida. Sebastião se descobriu talentoso para trabalhar com crianças autistas, usando sua paixão por carros coloridos como ferramenta de conexão emocional. Mas a mudança mais linda aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando Helena estava no jardim desenhando padrões inspirados pelas flores das árvores. Rosa Maria, chamou ela, correndo até a varanda onde ela organizava materiais para a oficina do fim de semana. Sim, meu anjo. Eu sonhei com a mamãe ontem, disse Helena com os olhos brilhando de alegria pura. E sabe o que ela falou? O que foi? Ela disse que está muito feliz porque eu aprendi a dividir o amor. Ela disse que o coração não fica vazio quando a gente ama pessoas novas. Ele fica maior. Rosa Maria se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Helena. Sua mamãe tem razão. O amor é a única coisa no mundo que cresce quando a gente divide. E ela mandou um recado para você também. Para mim. Ela disse: obrigada por ter ensinado minha filha que silêncio não é ausência de voz, é presença de escuta. As lágrimas escorreram pelo rosto de Rosa Maria, mas eram lágrimas de gratidão pura.
Ali, naquele jardim florido, cercada por uma família que havia aprendido a se amar nas diferenças e através delas, ela compreendia perfeitamente a mensagem. Helena havia chegado às suas vidas não como uma criança quebrada que precisava ser consertada, mas como uma professora disfarçada de aluna. Ela havia ensinado a todos que existem 1000 formas de se comunicar, 1000 maneiras de demonstrar afeto, 1000 linguagens diferentes para dizer eu te amo, e que às vezes os maiores milagres acontecem quando paramos de tentar mudar as pessoas e começamos a nos transformar para melhor compreendê-las. Naquela tarde, enquanto Helena voltava aos seus desenhos e Rosa Maria continuava preparando materiais para ensinar outras famílias a linguagem do amor incondicional, a residência respirava uma paz que não tinha preço. Porque ali, entre aquelas paredes que um dia foram apenas luxuosas mas vazias, agora vivia a mais preciosa de todas as riquezas, uma família que havia aprendido que não precisamos falar a mesma língua para nos entendermos perfeitamente. Só precisamos ter corações dispostos a aprender novas formas de amar. Às vezes não é a grandeza que transforma vidas, mas a simplicidade de um coração disposto a amar. O verdadeiro milagre não está em mudar quem somos, mas em encontrar alguém que nos ame exatamente como somos e que se interesse o suficiente para aprender nossa linguagem particular de ser feliz. Se essa história te emocionou, deixa seu like, se inscreve no canal e conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença, assim como a presença de pessoas especiais faz toda a diferença em nossas vidas. Até a próxima história que vai tocar seu coração.